No FC Access, para se ter acesso à auditoria, né, ou seja, logs de atividades dos operadores e outras coisas que aconteceram no sistema, primeiro é preciso permitir, né, conceder essa permissão ao usuário. E eu reitero que esse é o tipo de informação que deve ser mais restrita, esse acesso. Tá? Então, em cadastros, usuários, vou pegar aqui um usuário de teste. Rolando aqui em relatório, esse acesso aqui, ó, logs de modificação de cadastro. Então faz alteração e salva essa alteração, gerenciamento de usuários para este usuário ou para este operador. Eu prefiro chamar de operador, o usuário é aquele que está passando pelo sistema, né? Eu prefiro chamar de operador, mas um sistema aí no FC Access é chamado de usuário. Vamos lá, salvou, tal. Então aqui em relatórios tem a log de alterações de cadastros. Então, ao clicar aqui, ele vai carregar muita coisa. Então, é preciso entender meio o que se quer buscar. Então, geralmente a dúvida é: quero saber quem excluiu quem, ou coisas do tipo. Então, eu posso filtrar aqui por computador, por IP, né? Se os terminais de operação, eu recomendo que eles tenham sempre IP fixo, né? Para não mudar, mediante reinicialização, roteador e tal. Então, a gente consegue identificar aqui por computador. Se ele tiver com IP dinâmico, DHCP, pode ser que ele esteja em um momento com IP e em outro momento com outro IP. Aqui já vai uma dica interessante. Por usuário, então é importante criar usuários individuais. É trabalhoso, mas é recomendado, inclusive no sentido de alertar que todas as operações ficarão registradas em nome daquele usuário que estiver logado no sistema. Então, é muito importante a criação de autenticações aí individuais por operadores, ou aqui no caso por usuário. Aqui é um filtro por tabelas, então são as tabelas do FC Access. É uma coisa um pouco mais técnica, mas dá para compreender aqui, vai. Então, por exemplo, eu quero saber dos moradores, ou no caso de condomínios comerciais, dos condôminos, né? O que aconteceu só relacionado aos condôminos. Então, eu marco somente esta tabela. E como que eu faço isso? Tem um monte, eu desmarco tudo e marco só ela? Não. Tem aqui um botãozinho, a CLR, que é de clear, de limpar. Poderia estar limpar, né? Desmarcar, mas tudo bem. Então, clico ali, desmarca tudo e aí eu venho e marco quem eu quero. Ou então, set, ele marca todas as tabelas. É assim que funciona aqui. Então, nessa outra parte aqui à direita, na parte superior, são outros filtros por período, né? Por data inicial, horário e tal. Quantos eventos mostrar na tela. Ordenar aqui como quer ordenar os dados, por data, por tabela, por computador, por usuário. A quantidade de registros neste período, né? O tipo de operação. Então, se foi uma adição de registro, se foi uma edição ou se foi uma exclusão. E aqui eu posso exportar para CSV, imprimir, PDF, coisas do tipo. Tem aqui também um ID var ou ID var, que é um número interno da tabela, né, do usuário. Você não tem acesso a esse número na tela de operação. Mas aqui ó, tem uma coluna de ID var, é uma coisa para consultar ali mais no banco de dados com o suporte do desenvolvedor. Mas aqui, uma coisa mais técnica. O que é importante aqui, tá? O que eu recomendo. Esse botãozinho, ele limpa os eventos, né, dos últimos 6 meses. Eu posso colocar aqui 12 meses, mas eu recomendo não limpar. Deixa lá, o banco de dados é o banco de dados robusto, PostgreSQL, que ele suporta muita coisa lá. Então, não clica nesse botãozinho não.
ele é bem aqui, né? Tá uma posição bem cômoda, porque ele está bem embaixo aqui do botão de a lupa, né? De buscar os eventos. Bom, dito isso, então vamos tentar aqui buscar algumas operações. Então, primeiro, vamos tentar filtrar do jeito que está aqui nesse período, somente exclusão. Eu clico aqui no botão de buscar na lupa, então ele vai retornar esses dados. Só que para saber interpretar isso aqui também. Então, qual que é o cuidado? Ó, aqui tem tabela acionadores. Acionador apagado por baixa, visitante. Isso não significa que esses visitantes foram apagados do banco de dados. Não, é o processo de baixa. Quando ele sai, né, e faz a baixa automática. Então, se eu buscar ele na tabela, buscar ele como visitante, ele vai estar lá. Então, se eu buscar aqui, esse Nathalie Moura estava lá como apagado, né? Mas não é pela baixa. Talvez a nomenclatura sugira uma interpretação errada. Não está aqui. Então, quando essa visitante chegar, ela só é autorizada novamente a entrar. Então, por isso que essa interpretação aqui é importante. Então, vamos dar um pouco mais de foco, né? Vamos buscar só na tabela moradores ou condôminos, em condomínios comerciais. Eu vou dar um clear para somente moradores e exclusão. Aí ele vai trazer aqui a data do dia 27, nesse horário, tal. Isso foi esse morador foi apagado pelo usuário operador, ou seja, aqui tem um usuário, né, com um nome, como eu posso dizer, coringa, para vários operadores ali utilizarem, entendeu? Então, a recomendação aqui seria desabilitar esse usuário operador, esse usuário meio comunitário, e criar um para cada pessoa. Então, mas por exemplo, pelo CFTV daria para ver, né, se tiver câmera no local, quem estava operando neste momento, nesse dia aqui. Então, com os dados ficaria mais fácil aqui de localizar. Não sei se essa exclusão é válida ou não, mas de qualquer forma está registrado. Então, essa é a forma de buscar. Então, eu quero buscar um pouco mais antes, né? Vamos pegar aqui do 1º de outubro. E aí, usa aquele padrãozinho lá, que eu acho que poderia vir aqui, mas não vem. Do 000, início, 23h59. Aí pega a faixa toda. Então, dia 1 do 10 ao 27, nessa faixa de horário, tabela moradores ou condôminos excluídos. Então, vai trazer tudo isso daí. Aqui, agora eu vou manter a tabela moradores selecionado e vou desmarcar e vou marcar todas as opções aqui: edição, exclusão. Vamos ver o que ele retorna esse período. Pô, acho que vai vir muita coisa, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o que houve. Deixa eu ver, exclusão deu 15. Ah, tá. E edição 71 eventos, tá? Aumentou. E aí tem aqui um morador adicionado, deixa eu ver, apagado, morador atualizado. Vamos pegar um pouquinho antes aqui, do mês, sei lá, 5, faixa maior. Morador atualizado, ó, CPF alterado. Então tem algumas palavras-chave que daria para fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, CPF alterado, ó. Aí digita aqui, é um campo dissertativo, então tem que digitar direitinho, ó, CPF alterado. E vai buscar
todos esses filtros aqui, ele vai considerar todos esses filtros e esse adicional, para ser mais específico ainda. Vamos ver o que ele vai retornar. Ó, nesse período selecionado, teve somente um morador com CPF alterado. Vou pegar aqui uma faixa maior ainda. Isso que é legal deixar o histórico. Se clicar aqui e limpar, vai limpar de 6 meses para trás. Quer dizer, vai manter só os últimos 6 meses. Ó, nesse período todo, CPF alterado, só um. Vou limpar, tentar pegar mais eventos aqui. Morador atualizado. Já mudou o nome de Artemis para tal. Vamos ver o que é isso aqui. Ó, morador atualizado. Vou pegar atualizado, somente trecho aí. Ó, atualizado, mudou o nome de Luiz, então, tal, para tal. Então, é isso. É saber utilizar aqui e realmente investir um pouco mais de tempo para entender o que quer buscar, tá? E aí eu posso gerar aqui um PDF, dar um nome. Auditoria teste. Salvar lá no downloads, onde eu quiser. E é isso. Vamos ver aqui. PDF. Tá aí. É dessa forma. PDF. Então, recapitulando, sim, aqui eu fiz pela tabela só de moradores, né, ou condôminos, mas poderia fazer só por tabela de visitas recorrentes, antes. Então tem esse entendimento como funciona essa coisa toda. Aí para saber fazer a busca, então você realmente investir um tempo. Então aqui é um relatório, ó, de auditoria, ó, auditoria de logs de cadastros. Isso aqui não é um relatório de acesso. Relatório de acesso é outra coisa. Relatório, eventos de acesso. E aqui eu posso buscar os horários de entrada e saída. Tem filtros também, né, de morador, de visitante, de botoeira acionada. Traz aqui também o período, né, as datas inicial e final, por leitor facial aqui no caso, né, por bloqueio, coisas do tipo. Então aqui é relatório de eventos de acesso. Relatório, né, de auditoria é outra coisa.